dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Hoje, mais um episódio do Diga Lingali, dessa vez muito especial para mim. Eu estou muito feliz mesmo com uma mesa recheada de mulheres, mulheres empreendedoras. É um episódio especial sobre empreendedorismo feminino, a importância, os desafios. E eu estou aqui com a Rafa, que vocês já conhecem, né, do Marketing e Negócios. Também estou com a Vanessa e com a Jana. Queria que vocês se apresentassem para a galera, contassem um pouquinho da história de vocês antes da gente entrar na história do empreendedorismo mesmo. Boa. Quem começa? Pode começar. Bom, gente, sou a Rafaela Guimarães. Vocês me conhecem pelo podcast Marketing Negócio, que a gente é super parceiro aqui da Monkin. Além do podcast, sou empreendedora de Martech, então eu sou cofundadora e CEO da Socialis, que é uma plataforma que empodera times na criação de conteúdo para as redes sociais. A gente olha para o varejo, a gente olha ali para o lado corporativo. Então, basicamente, a gente transforma profissionais em criadores de conteúdo, olhando para social selling, para alcance de marca e estratégias como um todo. Tenho aí algumas histórias de empreendedorismo também, sempre fui empreendedora, mesmo atuando em empresas de tecnologia, sempre, enfim, construir projetos, sempre fui muito criativa nesse sentido. Adoro falar sobre empreendedorismo real também, né? Que não é fácil, os altos e baixos, e eu acho que a gente tem a oportunidade de conversar aqui sobre o empreendedorismo feminino, e que é uma temática muito interessante de a gente trocar aqui. Estou muito animada para a conversa. Boa, vamos na sequência. Eu sou Vanessa Poscos, eu sou cofundadora e CEO da UPO. A UPO é uma startup focada em benefícios para colaboradores. Então, hoje a gente trabalha com cartão de benefício flexível, clube de vantagens e programa de pontos, empoderando esses colaboradores cada vez mais nesses novos modelos de trabalho que a gente tem hoje. Eu estou nessa área do empreendedorismo há alguns anos, acho que é uns 8 anos, mas efetivamente na área de inovação e tecnologia nos últimos 5 anos. Então, eu também fiz uma transição de carreira ali na faixa dos 40, o que também é um desafio para uma mulher, né? Mudar ali da sua área de atuação para entrar no mercado de inovação. Hoje, além de estar à frente da UPO, eu tenho algumas bandeiras que eu levanto, né? Uma que é principalmente aqui junto ao Cubo, que é sobre empreendedorismo feminino, que é da área de Mulheres ao Cubo, e também do Afrocubo, que é para trazer mais afroempreendedores para esse ambiente de inovação. Legal. Legal. Gente, eu me chamo Jana. Eu sou co-founder atualmente, né, da Horizon Governance, que é uma startup que atua com métricas ESG. Eu sempre brinco, se você acha que ESG é difícil ou chato, a gente fica com a parte difícil e chata, que é a parte das métricas. Então, venho já de uma experiência de Big Four, que foi mais ou menos de onde surgiu essa necessidade, fazia tudo de forma muito personalizada e pensei, olha, dá para automatizar várias coisas e dar acesso àquelas pequenas e médias empresas que querem começar com essa pauta. Então, a Horizon surge muito com esse intuito. E da SG Station, que já é uma outra startup que é muito mais focada no mercado financeiro, em fazer match para investimentos, enfim, que a gente sabe que ainda é um terreno um tanto quanto desconhecido, né, que há muita dúvida sobre o que seria uma startup, um negócio de impacto ou um negócio ESG, e a gente auxilia também os investidores nesse momento. Então, estou aqui, atualmente, trabalho no Cubo também, né, hoje eu sou head de ESG aqui, estou licenciada da operação dessas empresas, mas sou co-founder, tenho minhas sócias que ficam lá tocando e estou aqui nesse dia a dia, lidando com o empreendedorismo feminino e tentando fomentar uma pauta, né? Então, as pautas de diversidade hoje ficam muito correlacionadas ao que eu faço hoje, acaba sendo algo natural e algo que eu sinto na pele também. Falar de empreendedorismo feminino é falar do que é a minha vida mesmo, então... Acho que uma Estou coisa... super empolgada também. Acho que uma coisa tá muito intrínseca na gente, né? Porque é o papel da mulher na sociedade e é como a gente encontra esses desafios em todos os lugares, né? Então, qualquer lugar que a gente vá, a gente encontra isso. Algumas coisas vão evoluindo e a gente vai sentindo que faz parte dessa evolução.
como, por exemplo, a representatividade de vocês, assim, há pouco tempo atrás, né, poucos anos atrás, a gente não podia ver mulheres, assim, em posição de destaque, então, é muito legal mesmo. Fico muito feliz também que a gente traga esse conteúdo de Galho em Galho, para que outras mulheres possam ver, se inspirar, se identificar também com os desafios e com a parte boa também, né, as conquistas, enfim, também é importante esse brilho, mas queria saber mais de vocês da história mesmo. Como que é para vocês ser uma mulher empreendedora? O que você sente, Rafa, assim, que tem de diferença, assim, qual que é o peso disso para você hoje? Boa. Eu acho que assim, empreendedores, no geral, que a gente estava conversando aqui, eles passam por altos e baixos. O empreendedorismo é uma questão de incerteza. Você nunca sabe o dia da manhã. No Brasil, então, nossa, Então tá, vamos tentar adivinhar o que vai acontecer. Então, o empreendedorismo por si só tem uma incerteza tão grande Sim. que é quase maluco a gente estar aqui empreendendo. Para mulheres, eu acho que é até um pouco mais intensificado, porque a gente tem uma questão de insegurança da nossa própria criação ou da maneira como a mulher foi posicionada um pouco na sociedade durante esses anos, que a gente desconfia mais do nosso potencial. Isso é real, assim, né? A gente vê na prática as mulheres tão boas e às vezes estão desconfiando do seu potencial ou da forma como pode entregar. Então, o empreendedorismo por si só gera essa incerteza. Por ser mulher, a gente tem essa questão, talvez do perfeccionismo, talvez por essa insegurança, então realmente é um pouquinho mais intensificado. Mas aí entra a responsabilidade, a resiliência de fazer o que a gente está fazendo. Porque assim, a gente precisa ser resiliente, a gente precisa adaptar a nossa saúde mental, o mindset, digamos assim, em relação aos desafios do empreendedorismo. E existe uma responsabilidade, porque a gente quer inspirar outras mulheres a empreender. Para eu empreender, claro, eu me inspirei muito no meu pai, mas outras mulheres me inspiraram, que vieram da mesma faculdade que eu e tiveram uma jornada empreendedora muito legal. E isso passa uma mensagem, tipo, é possível. Faz sentido. Olha só um caminho que você pode seguir. Então, eu acredito que realmente a representatividade importa, mas eu acho que no fim é muito pessoal de mulher para mulher a gente entender o que funciona pra gente. Qual é o empreendedorismo que funciona pra mim, que funciona pra Vanessa, que funciona pra Jana? No sentido de a gente entender quais são as nossas forças, quais são as nossas fraquezas e adaptar. Então, é uma responsabilidade, uma resiliência, né? Sim. Total. Eu acho que até um pouco do perfil, né? Eu acho que a presença da mulher no empreendedorismo tecnológico, ela é historicamente muito recente, né? Historicamente, as mulheres empreenderam por necessidade, porque precisavam levar dinheiro para casa. E aí, eu acho que não tem nenhuma diferença entre a empreendedora que está vendendo alguma coisa no sinal e a que está no empreendedorismo tecnológico. Todas elas estão tentando levar recursos para dentro de casa. Sobretudo quando você tem um filho, quando você tem uma família que depende de você. Então, eu acho que existe, obviamente, um ambiente que está sendo desbravado e ocupado pelas mulheres, que é o do empreendedorismo tecnológico, mas de forma muito recente, de forma muito incipiente. A própria cultura, como é que eu posso dizer? A aculturação da mulher em relação à tecnologia, ela é muito recente. Né? Tipo, os próprios brinquedos, nós, assim, não fomos educadas nem estimuladas durante toda a vida para desenvolver um novo produto tecnológico. Então, às vezes, é até um pouco estranho, né? Como você trabalha com isso? Você, então, é insensível? Né? Existem até alguns clichês em relação a isso. Tem um certo desafio do tema em si, do ambiente em si, de como aquilo está posicionado, do fato de ser um ambiente ainda um pouco masculinizado, né? Que as pessoas ainda têm uma certa desconfiança, e aí eu retomo o que você falou, que é como se você tivesse uma necessidade do tempo inteiro se validar. Você tem que validar o tempo inteiro, assim. Para chegar onde eu cheguei e atrás de mim chegou uma história absurda, uma série de diplomas, uma série de... para que as pessoas escutem o que eu tô falando. Parece até que eu vivi 2 vidas, né? Você viveu 2 vidas? Não, mas era o que eu precisava fazer para estar aqui hoje. E isso até é um pouco cansativo. Eu tava ontem mesmo conversando com a Ingrid Bart, que a sensação que eu tenho como empreendedora... E aí, como é que é assim, uma empreendedora mulher? Empreendedora mulher é você não ter o direito de empatar. Porque se você empatar, você perde. Você sempre tem que ser melhor. À frente. Você sempre tem que estar um passo à frente, porque se a opção for você e um homem,
é como se a credibilidade dele se impusesse. Então, você não tem o direito de empatar. E isso, às vezes, é cansativo. É bastante cansativo. E você falou dessa questão cultural, né? Eu fiquei pensando que enquanto os meninos ganham jogos de xadrez, né, que desenvolvem toda uma questão ali do racional, da criatividade, as meninas ganham bonecas ou potinhos para fazer comidinha, né? Era isso que a gente ganhava. Então, assim, colocar essa mulher nesse lugar, né, de invisibilidade até, e a gente transformar isso é realmente bastante desafiador, né? Nos colocar hoje em posições de liderança ou de cargos de C-level, né? Ser CEO de uma empresa, hoje já é, assim, um grande avanço. Mas, de novo, é se validar o tempo inteiro. Então, você precisa, sim, de mais diplomas, o seu inglês precisa ser melhor do que de todo mundo. Eu acabei de entrar num MBA, porque eu achei que eu preciso, nesse momento, de mais um diploma. E aí é pensar assim, será? Tá sendo super legal e eu acho super válido, mas é uma autoexigência, é uma cobrança muito grande, né? Porque a gente precisa sempre ter mais, né? E isso dos homens muitas vezes não é exigido, né? E também a gente também conseguir fazer essa balança, né, no dia a dia. Eu sou mãe, então eu também tenho o desafio de empreender e cuidar dos meus filhos e ter tempo para os meus filhos. Hoje eles já são adolescentes e aí a dinâmica é um pouco diferente, mas ainda assim é um olhar que eu preciso ter com eles, um acompanhamento. Então, conseguir colocar, né, ficar tirando e pondo esses chapéus que a mulher empreendedora tem é ainda mais desafiador, né? Mas eu acho que vale muito a pena, né? Porque, então, por mais desafios que tenham, assim, acordar todos os dias com um propósito, né? E com vontade de fazer aquilo acontecer. Eu acho que é isso que também nos impulsiona e faz com que a gente, num ambiente onde está cheio de homens, a gente possa, assim, acho que de certa forma, impostar a nossa voz e mostrar que a gente sabe do que a gente está falando. A gente sabe de tecnologia, a gente entende daquilo que a gente está dizendo, tanto quanto um homem pode ter estudado sobre aquele assunto. Não, total. Você estava falando e eu estava me lembrando que também tem uma perspectiva de autoempoderamento que o empreendedorismo me trouxe que não tem preço. Eu passei muito tempo desconfiando do quanto eu era capaz de compreender as coisas ou do quanto eu tinha aprendido sobre o tema ESG. Eu estudo ele há mais de 12 anos. Eu fiz todos os diplomas possíveis, eu fiz o checklist da vida acadêmica, dou aula. Tipo assim, não tinha como debater comigo mesma. E mesmo assim eu não conseguia ter isso. E aí, conversando uma vez com um investidor que acabou se tornando um grande amigo, ele falou assim, mas e se não der certo essa empresa? E na hora foi tão automático pra mim, eu falei, se não der certo eu faço outra, melhor e mais rápido, sem os erros que eu cometi na primeira. E ele disse que ficou chocado quando eu falei isso, eu digo, isso é uma autoconfiança que o empreendedorismo me trouxe. É algo que eu sei fazer, que eu já botei de pé, e se não der certo, eu vou fazer de novo, melhor e mais rápido, sabendo que eu não tenho o que fazer. E é duro, mas quando a gente conquista essa posição, é muito gratificante. Eu tive um desafio esse ano, porque assim, eu sempre trabalhei na área de marketing e redes sociais e foi por isso que a gente construiu a Socialis, porque parte do meu conhecimento foi para essa solução. Só que assim, eu nunca tive que vender nada. Eu sempre trabalhei com marketing, nas minhas consultorias chegavam em mim, porque eu fazia muita criação de conteúdo, e de repente eu tinha que me colocar numa posição de fundadora, que no início, todos os fundadores, até não no início, durante muito tempo a fundadora tem que vender. E eu falei assim, gente, e agora? Eu nunca vendi na minha vida, num processo comercial, e falar, e follow-up. Eu falei, não, eu não vou dar conta, não, eu não vou dar conta. E eu falava pro meu irmão, que é meu sócio, eu falava assim, não, a gente precisa contratar alguém, porque não vai ser eu. Eu não tenho essa competência, eu não vou conseguir. Eu não dá, eu gosto de ficar no marketing e tal. E ele falou, você vai fazer sim. A gente não vai contratar, trazer ninguém, você vai conseguir. Aí lá vai a Rafaela aprendendo na prática como que funciona o processo comercial. Hoje, feríssima. Bora botar meta, bora bater. Mas é uma coisa que eu pensava lá no começo do ano. Foi super recente que eu falei assim, eu quero chegar nesse lugar. Então tá bom, eu vou pegar esse desafio que só empreendedorismo e os desafios malucos do empreendedorismo oferece.
E eu vou chegar lá. E aí chego com uma satisfação muito grande, assim. E é um exercício mental também. Sim. De a gente entender que a gente tem a competência, a resiliência, a gente vai conseguir. E isso é uma coisa que eu vejo que a mulher precisa ter mais, assim, sabe? Ó, Rafa, e trazendo um ponto, assim, a minha área, assim, minha área de formação, eu sou administradora e pós-graduada em finanças. Então, eu sempre fui essa pessoa de bastidores, que cuida de planilha, né? E quando, a partir do momento em que eu passo a ser CEO de uma startup, eu vou à frente. E eu fui essa pessoa que, na pandemia, teve que começar a vender, porque mudou um muita susto, né? coisa. Exato, o vendedor que a gente tinha naquele momento não era, o custo não era sustentável, e eu falei, eu vou vender. Todo mundo, meus sócios olharam para minha cara e falaram, Boa sorte. exato. E é engraçado que hoje a minha fala é: gente, eu não vejo a hora de poder contratar um CFO, porque eu não quero mais olhar tanto para finanças, e eu quero muito esse lugar, porque eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto muito de conversar com os meus clientes, entender o que eles estão precisando. Então, é esse lugar, assim, de empoderamento. E muitas vezes eu estou em casa, né, fazendo reuniões, tal. Esses dias, a minha secretária do lar, ela falou assim para mim: Dona Vanessa, a senhora tem uma lábia, né? Legal. Mas a gente não percebe, porque falavam isso pra mim. Rafa, você tem super jeito de comercial. Eu, que jeito é esse? E a gente não percebe. Aí na hora, quando vai, a gente coloca na prática. É isso mesmo. Mas é legal, né? Como esse desafio cutuca a gente, né? E agora você pensa assim, beleza, eu sou boa em todas essas coisas. E é legal você ver isso e realmente se apoderar disso, né? Eu me identifico muito, quando eu fui escrever meu livro, tem muitos pontos que as pessoas falam, né? Livro não dá dinheiro. Você tem um livro? Tem um livro. Então fala o nome. Porque vamos vender esse livro e vai todo mundo aqui ler esse livro. É um livro de poesia, Delírios de um Coração Ansioso, Sensível e Intenso. E ele fala exatamente disso, de mulheres na nossa trajetória, né? Como a gente vai evoluindo e tirando essas inseguranças ao longo do tempo. Nem todas, né? Porque a sociedade impõe muita coisa. Mas enquanto eu estava escrevendo esse livro, eu ouvia muito também, né? Que as pessoas leem homens, né? Elas consomem conteúdo de homens. Sim. E aí eu também não via muitas escritoras, enfim, com o meu corpo também representadas na mídia, enfim. E aí eu comecei a pensar, quer saber? Que eu seja a primeira. Então é isso. Eu não vi um ensaio para me identificar que eu pudesse usar de referência para divulgar meu livro. Então eu vou lá e vou fazer esse ensaio, sabe? Eu acho que às vezes a gente não tem da onde tirar a confiança, realmente. Mas a gente precisa, sabe? Para dar esse pontapé inicial. E aí eu queria saber de vocês, assim, como que foi para vocês encontrar essa voz, para ter essa confiança, sabe? Foi ao longo da vida? Foi o empreendedorismo mesmo que trouxe essa liderança, assim, para conseguir fazer as coisas? Olha, de mim foi a necessidade, sabe? Quando a água bate, você tem que fazer alguma coisa. E a Aurizon não foi meu primeiro negócio, né? Como eu falei, eu tive uma carreira acadêmica. Eu passei 3 anos fora fazendo um doutorado na França. Como todo bolsista, eu voltei pro Brasil com uma mão na frente e outra atrás, sem emprego, né? Sem nada. Tendo que terminar a tese para defender em pouco tempo, não tinha de onde tirar dinheiro. Eu falei, vou abrir uma consultoria acadêmica para ajudar as pessoas que também não tiveram ajuda com seus orientadores. E isso cresceu, assim, a ponto de, tipo assim, eu falei, agora não dá mais porque isso não escala. Foi quando eu aprendi o que era a noção de escala. Falei, tem um limite de quantas pessoas eu consigo atender, mesmo que meu ticket seja muito alto. Mas na época eu ouvia coisas absurdas. Tipo, isso é um absurdo que você está fazendo, você está comercializando algo que é infungível, você está comercializando conhecimento, a vida acadêmica não tem preço, Nossa. Você é uma capitalista feia, horrorosa, mercenária, só para esse dinheiro. Você devia estar ajudando as pessoas, não cobrando para isso. Aí eu não queria nem saber, eu estava precisando de dinheiro, tinha quem pagasse, e enfim.
E foi engraçado porque é um processo que eu olho para muitas pessoas que me criticaram nessa época, que hoje têm consultorias exatamente iguais, que foram meus alunos, que foram... Sempre assim. Que legal que isso se abriu um mercado, porque a vida acadêmica ela é muito difícil. Você se sustentar com uma bolsa acadêmica é muito difícil. E se em algum momento abrir um caminho ali pro empreendedorismo acadêmico, que massa. Então, naquela hora eu percebi que, tipo assim, eu acho que nessa hora, na necessidade, chorei muito. Eu percebi que, olha, se nada der certo, eu vou inventar alguma coisa e vai dar certo. E aí, com a especialização profissional, obviamente, a atuação em ESG, teve uma hora que eu falei, olha, aprendi muita coisa, foi incrível a jornada em Big Four, mas tem muita coisa aqui que dá para ser melhorada, que dá para ser automatizada, que a gente pode dar acesso a um valor muito mais baixo. E aí tive uma sócia que disse, simbora, eu falei, simbora, vai dar bom. Mas eu acho que foi da necessidade, não foi espontâneo, não. E talvez se alguém tivesse me perguntado, assim, você quer isso ou quer isso? Eu digo, eu ia querer uma vida mais confortável. Mas essa pergunta não me foi feita, não me deram essa opção de escolha. Eu escolhi o que eu podia fazer dentre as habilidades que eu tinha, mas eu acho que foi um processo extremamente rico e de muito crescimento. Sim. Você fala de voz, e eu acho essa pergunta tão valiosa, porque a voz, ela pode ser tanto encontrada no empreendedorismo, né? A gente tá falando aqui de empreendedorismo feminino, mas também no contexto das mulheres, propriamente corporativo, nos seus próprios projetos. E eu acho que eu aprendi muito a me ouvir e a entender qual que é o ambiente para eu construir a minha voz e a minha autoridade, digamos assim. Eu já passei por alguns ambientes que eu não me sentia confortável. Sim. Onde eu não tinha voz e não era um ambiente majoritariamente masculino. Era um ambiente majoritariamente feminino. E olha só que interessante a gente falar sobre isso, porque a gente às vezes fala muito sobre ambiente masculino e às vezes eu me sentia mais confortável do que ambiente feminino. Por quê? Né? Ainda tem um pouco desse ambiente de competição. Tem. E é terrível. É uma cultura que tá mudando, né? Dentro essa carteira. Então, assim, e quando a gente fala de voz, eu acho que a gente tem que olhar muito pra dentro de si e entender qual que é o ambiente seguro pra gente se arriscar, porque a gente vai se arriscar no empreendedorismo, mas qual que é um ambiente seguro pra você fazer isso? É através de um projeto junto com essas pessoas. Aí eu tenho em casa amigos, famílias que vão me ajudar e me apoiar nos altos e baixos. Ou, quando eu gravo podcast, eu amo porque eu me sinto tão segura e é uma coisa que eu amo fazer e sempre me alimenta semanalmente, quinzenalmente. Então, você se alimentar de coisas que te dão segurança facilita em você potencializar a sua voz e construindo aquela autoconfiança, sabe? De desafio, conquista. Então, assim, isso a neurociência, a psicologia explica isso, tem alguns nomes que explicam essa questão. Mas colocando um pouco na prática, é de você sair constantemente da zona de conforto, mas também estar, às vezes, no conforto, porque vai te dar segurança, é importante. E você vai construindo isso ao longo do tempo. O empreendedorismo me deu muita voz, é muito gostoso ter essa facilidade facilidade não, mas assim, realmente na prática, construir essa voz, sabe? E te dar confiança. E se você tá num ambiente onde você não sente isso e você não vê perspectiva de mudança, pelo menos no médio e longo prazo, é interessante fazer uma reflexão, porque isso impacta completamente a sua autoestima, a sua voz, a forma como você pode se potencializar como profissional empreendedora. Exato. Então, eu vejo um pouco nessa linha. Assim, a minha trajetória, eu trabalhei, assim, 20 anos no mercado corporativo, no ambiente corporativo, né? E eu acho que essa voz e essa vontade veio exatamente nesse momento de que, nossa, não tô conseguindo enxergar mais grandes potenciais aqui, eu tô me sinto que eu tenho mais para dar, mas parece que não é aqui, e aí precisava ser alguma coisa para mim, e foi aí que eu fui empreender. E eu acho que tem alguns pontos, e aí não dá para eu separar o empreendedorismo feminino do empreendedorismo feminino de uma mulher negra, né? Por quê? Porque e ainda mãe. E aí, assim, porque dentro desse ambiente corporativo, hoje eu olho e eu falo o quanto eu tive que me encaixar para ser como eram as pessoas dentro daquele ambiente do qual eu vivia. Então, assim,
E aí, eu posso falar de estética, tá, gente? Tipo, de Sim. ter que alisar o meu cabelo, porque dentro de um ambiente corporativo financeiro, eu precisava usar uma roupa social, salto e ter um cabelo liso. Não era aceitável que se tivesse um cabelo crespo, vamos dizer assim. Sim. Então, assim, quantas agressões eu paro e penso que eu fiz comigo e que hoje, como empreendedora, eu me sinto muito mais segura. E essa mulher negra me faz me sentir mais segura ainda, né? Porque Sim. me coloca como exemplo para outras mulheres. Então, hoje eu recebo, assim, mensagens no LinkedIn de mulheres que eu nem conheço, mas que falam: olha, eu acompanho o teu conteúdo, eu vejo a trajetória da tua empresa e, cara, você tá me inspirando, né? Eu recebi esses dias uma foto de uma pessoa próxima dizendo: eu cortei o meu cabelo pensando em você, porque eu te vejo que super legal. segura com o seu cabelo curto. Entende? Assim, parece que não tem a ver com empreendedorismo, mas tem, né? total. Estar neste lugar de empreendedora, fazendo as coisas acontecer, com todas as dificuldades e desafios que o empreendedorismo nos traz, mas ainda assim com voz, né, de estar podendo falar. Esses dias eu fui convidada para falar sobre alternativas de captação ao VC, né, porque a gente acabou de passar por um momento de captação dentro da UPO. E eu tinha 2 horas para falar, e o meu primeiro momento foi: 2 horas? O que eu vou falar em 2 horas? E aí eu fui vendo, assim, e foi 1 hora, assim, que eu fui explicando muita coisa, depois mais 1 hora de Q&A, e assim, tipo, deu super tempo ali, 10 minutinhos antes, a mediadora dizendo: gente, a última pergunta. E eu parei para pensar assim: cara, quanto conteúdo eu já absorvi e que hoje eu sou capaz de passar para outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu estou aprendendo muito, trocando muito. Então, assim, esse dar e receber no empreendedorismo é muito gostoso. E tem uma frase que eu até postei esses dias que eu vi que eu achei muito boa. Enquanto você duvida de si mesma, outras pessoas estão se inspirando nas suas conquistas. Se Sim. dê mais crédito. Exato. Porque a gente fica Total. focado tanto nos nossos desafios, de repente eu Sim. postei nos stories e aí eu recebi algumas mensagens de umas meninas falando assim: Rafa, ó, só pra te dizer, eu me inspiro muito em você. Eu falei: ai, que bom, porque eu tô aqui no foco, né? Então isso é importante. Isso é importante se ver no palco também, né? Quando eu vejo uma palestra que você tá lá e eu te vejo, assim, eu já me inspiro, mas eu imagino que outras meninas pretas também se veem lá. Nossa, eu poderia estar lá também. É uma possibilidade. Então, começar a trazer isso é muito importante. E eu queria entender, assim, eu sei que existiram muitos modelos de pessoas, de mulheres que inspiraram vocês, mas existem alguns conselhos que a gente não recebeu de ninguém, né? Que a gente aprendeu na vida, assim. E aí eu até queria... Você mesma se deu esse conselho. Você mesmo se deu. Você se deu o Davi nas costas, querida. Querida, chora um pouquinho e bora. Mas queria saber de vocês, assim, um conselho que vocês dariam para vocês do passado, que pode servir também para uma outra mulher que está passando pelo mesmo, enfim, tá empreendendo, tá difícil, às vezes está pensando em desistir, enfim, algum conselho que foi importante para vocês nesse caminho. E que no futuro a gente vai aprender, vai criar um conselho é. hoje. É assim. Eu acho que eu tenho 2 conselhos principais, assim. O primeiro, que eu aprendi muito na prática e na marra, eu sempre tinha a sensação que os outros eram melhores que eu, que entendiam melhor do que eu. Uhum. Então, assim, por mais que eu estudasse, por mais que eu era fera nisso, não, fulano ele deve saber mais, não, eu vou conversar com uma pessoa, a pessoa deve saber mais que eu. E na prática e na realidade não é assim. Eu tive a oportunidade, como eu tenho um podcast, de entrevistar muita gente, tipo, muito top. E eu sempre, no começo, eu ficava: gente, mas quem sou eu pra entrevistar aquela pessoa? Eu tive a oportunidade de entrevistar a Adriane Galisteu. Eu falei assim: gente, quem sou eu pra fazer isso? E aí você começa a colocar na prática, você percebe: não, peraí, eu tenho esse conhecimento, eu tenho essas competências, eu sei lidar. E aí você começa a criar uma autoestima e que todo aquele pensamento que você teve de pensar, de subestimar, querendo ou não, ou colocar outras pessoas num pedestal,
que é natural de a gente fazer isso, no fim, na verdade, era uma falácia, sabe? Não era a realidade. Então, quando você faz de igual para igual, né? E eu conversei muito isso também no podcast que eu gravei com o Pacete, essa relação de igual para igual, ela te permite criar mais conexões, interações, Sim. você mostrar a sua confiança e tem a questão da voz também. Então, isso eu aprendi muito na prática. Então, ter essa humildade e também reconhecer a gente mesmo para estar de igual para igual com as pessoas. E o segundo ponto é que sempre me perguntam assim, qual que é o seu sonho? Quem te inspira? Pá, 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 pá. Várias pessoas me inspiraram, mas quem mais me inspirou nessa jornada foi a Rafaela do futuro. Então, assim, como que eu imagino a Rafaela daqui a um tempo? Putz, a Rafaela tem que estar assim, papapá, eu quero que ela esteja dessa forma. É uma forma de você também se prender ao seu sonho, né? Então, tem um vídeo do Matthew McConaughey, que é um ator que ganhou o Oscar, que ele falava no discurso de Oscar dele, ele falou assim, quem que ele queria ser, quem inspirava ele era sempre o Matthew do futuro. Então, sempre o Método do Futuro inspirava ele a seguir, a ir pra frente. E ele era melhor do que o método do passado. Então, eu acho que é um pouco disso. A gente se prender também a quem a gente quer se tornar. E no empreendedorismo é isso. O quanto a gente vai se tornando e se transformando para lidar com todos os negócios e desafios. Então, para mim, essas duas dicas principais. Legal. Eu acho que, assim, você se empoderar no sentido de... Acho que se conhecer, sabe? Esse autoconhecimento, ele é muito importante para você estar bem nessa pele, nesse lugar que você ocupa, né? De quem realmente você é. Então, assim, eu acho que esse autoconhecimento, né, constante, faz com que a gente vá podendo experimentar mais coisas, você se arrisca mais, né? Você se permite mais. Você falou da entrevista da Adriane Galisteu, eu me lembrei que no começo desse ano, em março, no Dia das Mulheres, o Cubo me trouxe o desafio de entrevistar a Rachel Maia. Tipo, só a Rachel Maia. E eu falei, gente, mas como assim que eu vou, tipo, ser a mediadora do papo? E aí o pessoal do Cubo disse, mas Van, você é capaz disso. Então, assim, claro, eu fui estudar, entender mais, tal, mas é esse autoconhecimento de que eu sou capaz, né? Você, né, pensando nesse desejo das pessoas, ou de como elas podem se colocar. É assim, pensar o quanto você pode evoluir, o quanto você precisa se conhecer, porque é isso que vai fazendo com que você dê cada vez um passo a mais, entendeu? Não é isso, a gente vai olhar lá para o futuro, mas é um passo hoje, outro. É uma constância, né? É isso que vai dando segurança pra gente mesmo. Sim. Olha, eu vou até retomar um pouco do que você falou, porque, assim, quando eu olho para minha própria história, eu sou nordestina, mas e nem é da capital, não. Minha origem é do interior, do interior, do interior, do sertão do Nordeste, entendeu? E eu passei muito tempo dizendo que a minha história era uma série de acontecimentos improváveis. E eu sempre achei que eu era muito sortuda por isso. E a verdade é que a única coisa que eu fui no começo da minha carreira, isso foi visto como um grande defeito, é que eu sempre fui muito sonhadora. Deve coisa de pisciano, né? Sou pisciana, sonhadora, você sonha demais, você sonha demais. E eu acho que hoje, eu penso que se eu não fosse tão sonhadora, eu jamais teria chegado aonde eu cheguei, porque onde eu estava era muito longe. E eu acho que, sei lá, um grande artista, ele nunca imagina onde ele tá. Se você pega lá o vocalista do Coldplay, quando ele tinha 15 anos, com a cara cheia de espinha, ele não pensou que ele ia ser um sucesso global. Mas ele tinha um sonho, ele devia estar lá dizendo, eu vou ter uma banda que vai ser a maior banda do mundo. Eu acho que o sonho, ele é um lugar extraordinário. É onde não tem limite. Não tem limite. Se eu quiser ser presidente no meu sonho, você... Acho que se você quiser presidente, você vai ser... No seu sonho cabe tudo.
E eu acho que a gente vai sendo muito tolhido durante a vida para ser muito assertiva, porque o mundo profissional te exige isso, te tira muito dessas características, né? A gente passa até por um processo de masculinização que eu particularmente acho extremamente nocivo e agressivo. Mas te dizem muito, né? Você não pode sonhar tanto, você tem que ser assertiva, você tem que ser racional e tal. E eu acho que o maior conselho que eu podia dar para mim mesma é não deixe de sonhar, porque esse é o lugar do extraordinário. E o extraordinário é onde as coisas extraordinárias acontecem. Então, quando eu imaginei que eu ia estar lá na ONU para falar sobre empreendedorismo tecnológico, isso só coube no meu sonho extraordinário. É verdade. E eu pude realizar. Mas é algo que talvez a Jana, lá no Crato, como assim? Direito internacional, no interior do Ceará, nem sabia falar inglês, negócio de inglês, no interior do Ceará, você tá louca? Então, eu acho que o sonho é o lugar do extraordinário. Se eu pudesse dar um conselho, não deixa que ninguém entre nesse espaço. Porque na hora que a pessoa te tirou isso, ela te tirou um legado extraordinário. Exato. E ninguém tem esse direito. Uma coisa também que eu acho que eu sempre tive, curiosidade. Tem que ter. Nossa, eu sou uma pessoa extremamente... Ainda mais no empreendedorismo. Exato, curiosa. E eu me lembro, né, eu falei desse meu processo de transição de carreira, e aí, assim, eu fui prestar consultoria numa startup. Esse foi o meu primeiro contato com inovação e tecnologia. E eu me lembro numa reunião onde eu entrei, que estava o time inteiro, a gente tinha um CEO que ficava nos Estados Unidos, e eu não entendia, acho que metade do que aquela galera estava falando, principalmente porque startup tem o seu próprio vocabulário, gente, eles desculpa. tem cada termo e eu Isso. então assim, eu falei, cara, o que tá rolando aqui? Que assim, eu entendo de financeiro e eu vim para cá, eu fui para lá exatamente para estruturar a área financeira, mas assim, eu não tô entendendo nada, né? E eu lembro que eu saía dessas reuniões com um mundo de anotações, porque aí eu ia pesquisar, ia conversar com outro. Então, assim, essa minha curiosidade, eu falo que ela me fez chegar aonde eu tô hoje. Porque se não fosse isso, você fica num lugar muito de comodismo. Tipo, eu não entendo daquilo mesmo, não é muito da minha área, deixa eu ficar aqui, né? E aí você vai se permitindo conhecer coisas que estão completamente fora da sua caixinha. Nessa hora que você virou CEO, sabe? Porque CEO é vendas, é o atendimento, é o estagiário. Ele tem que entender de todas as áreas. A pessoa reclamou que o seu setor de vendas não respondeu uma proposta. Você, não, mas eu vou falar agora mesmo com a pessoa, que é você mesmo. Aí você vira a cadeirinha. Opa, olha só o que financeiro aqui, ó. Hoje, velho, eu falei pra você responder essa proposta ontem. Ó, eu falo que eu lido isso direto. A agenda do CEO, que todo mundo acha que é super glamurosa, eu falo que na minha agenda tem do banho do cachorro a conversa do investidor. Exato. Então, cabe tudo, tem que estar tudo ali. Porque Faltou alguém pra tirar cópia. É você. Faltou alguém pra pegar um produto. Você mesmo. É você. Eu tava fazendo uma proposta, uma apresentação de proposta para um projeto, né? E aí o cliente perguntou, quem que vai fazer esses treinamentos e tal? Aí eu só falei assim, porque assim, eu tenho habilidade e competência de redes sociais, só que eu também tô vendendo, só que eu também sou a dona da empresa. Mas é isso, galera, é aqui, vamos fazer e vai dar muito certo. Sim. E eu queria complementar uma coisa que a gente tava falando antes também sobre os altos e baixos, né? Eu acho que assim, a vida como um todo, ela é sobre altos e baixos, né? Ela não é uma constante, a gente tem emoções, às vezes a gente tá triste, a gente tá feliz. Então, a vida, ela é assim, né? E no empreendedorismo, isso intensifica só um pouquinho. Só um pouquinho. Você tem aquela oscilação entre a euforia e o desespero, né? Você nunca identifica mesmo o sentimento. E aí, a gente tem isso, e eu cheguei aqui no estúdio, eu falei, gente, eu tenho uma história real, assim, pra contar de empreendedorismo, porque eu vim daqui de um treinamento que eu tava fazendo, né, na nossa plataforma e tal, um onboard com um cliente muito legal, e deu super certo, foi muito legal, o engajamento de todo mundo, é aquele sentimento de conquista, que você fala assim, nossa, faz sentido o que a gente tá fazendo, né? Às vezes a gente faz no escuro, e ontem eu tava um pouco desmotivada, eu falei assim, cara, putz, será que vai dar certo esse negócio? Ai, gente, não sei e tal, e a gente tem essas oscilações de vai dar tudo certo e vai dar tudo errado, e a gente tem muito isso. Só que é normal, faz parte. No fim, até quando dá errado, dá certo, porque a gente aprende. Então, eu acho que uma dica que eu dou é tentar, né, se acostumar com esses altos e baixos. Eu até fiz uma tatuagem que eu vou mostrar pra vocês. O orgulho dos pais, né, fazer tatuagem. Aí, que é os altos e baixos. Então, a vida é sobre isso, sobre ver os altos e baixos, mas a gente tem que sempre seguir em frente, então enfrentar.
Foi sobre isso, essa é a minha dica. Tem só uma coisa também que a gente vai lembrando, né? E a gente vai... Que é paixão, né? Uhum. Quando a gente empreende, a gente é muito apaixonado pelo que a gente faz. É. E essa semana eu entrevistei uma pessoa. E a gente terminou o papo e ele disse pra mim assim: cara, eu ia gostar muito de trabalhar com você, porque você fala com uma paixão sobre o teu negócio, que eu falei, olha que legal, né, a gente conseguir passar isso, né, assim, aonde você quer chegar, o porquê daquela vaga, por que aquela pessoa seria importante para dentro da tua equipe, né, mas isso é muito do empreendedor, é de quem tá ali no dia a dia. Esse é do founder. Isso, é esse brilho Dele no fala olho, né? Não sei quem é o autor, acho que é o Nelson Rodrigues, que ele fala, né? Sem paixão não dá nem pra chupar um picolé. Eu acho que é isso mesmo. Isso, e assim, até para quando a gente vai conversar com o investidor, é muito Total. relacionamento. Eu acho que se ele não vê esse brilho no olho do fundador, essa relação já não começa muito legal, né? Precisa ter Total. paixão. E no momento de desânimo é isso que vai também. Exato, te reacender. Eu acho muito legal, assim, reparando que cada uma tava falando, né? Paixão, sonhos, acreditar em si mesmo. São forças muito potentes e elas vêm de uma vulnerabilidade também. De você se abrir e pensando assim que a gente, sendo mulher, a gente tem essas estruturas sociais, enfim, que a gente tem que conhecer também. Se eu Sim. conheço que existe uma estrutura que faz as mulheres competirem, eu já vou ter um outro olhar. Eu vou criar grupos pra gente se ajudar. Se eu sei que existe uma estrutura que faz com que traga essa síndrome de impostora que eu não acredito em mim, eu vou... Opa! A chavinha ligou. Alguém me soprou que, não, realmente, acredite em você. Enfim, lembre do teu potencial e explorar, como você falou, os pontos de conforto também pra gente ir se reerguendo. Então, tudo isso eu acho que fica de aprendizado, assim, do nosso episódio. Eu queria falar, nossa, o dia todo com vocês. Olha, Só esse negócio. Olha, Faltou. Da tarde. Olha, pra mim já pegou o convite, viu? bom vir. Mas, gente, muito, muito obrigada. As histórias de vocês são inspiradoras. Acho que, para finalizar, só dizer para vocês deixarem um recado para as mulheres que estão nos assistindo agora. Um recado breve, assim, mas obrigada mesmo, assim. É muito, muito bom contar com vocês, mulheres empreendedoras, que uma puxa a outra, né? Com certeza. E aí, quem vai fazer a mensagem? Começa. Tô pensando aqui na minha ainda. Bom, vou começar. Eu acho que vou trazer o último ponto, né? Que é isso, né? Assim, sonhe, seja curiosa, seja ousada, ocupe espaços, se apoie em outras mulheres, procurem grupos. Hoje tem grandes grupos, a gente faz parte de grupos de mulheres que se apoiam muito. É nelas que a gente consegue, muitas vezes, essa força, essa troca. Então, tem muito espaço pra gente hoje dentro do empreendedorismo feminino. Sim. Deixa eu ver. Eu tô pensando aqui num conselho, mas eu acho que eu ia no clichê, assim. Se você tem uma ideia e te veio aquele feeling, não desista. Porque vai ter muita coisa pra você desistir. Vão dizer que você não é boa, vão dizer que você vai dizer pra você mesmo que você não vai desistir, vai ser difícil, vai ter gente que vai dizer que o seu produto é um absurdo, que aquilo não vai dar em nada, que o mercado não compra aquilo, que ninguém paga por aquilo, que é muito difícil, se você não veio de uma família rica que tem um investidor próprio, não faça. Vão te dizer que tudo é impossível. Tudo é impossível. E a verdade é que a coisa mais fácil que tem é você sentar num sofá e reclamar. É muito fácil. Sim. Mas ser feliz dá trabalho. Você precisa primeiro saber o que é que faz você feliz, que muda também, né? Você sabe o que é hoje, amanhã você não sabe mais o que te faz feliz. Aí você tem que achar uma profissão que te dê propósito. Aí você tem que estar cercado de pessoas que te inspiram. É muito difícil ser feliz. Então, se você fez essa opção, não desista. Não desista, porque não é o caminho mais fácil, mas ele vale a pena no final, quando você fecha a conta, você dorme, você dorme realizado, sabe? Não desista. Vão dizer muitos absurdos, mas você precisa acreditar. Tá muito na intuição, né? Nossa intuição. Olha, a minha dica, como eu já contextualizado um pouco a minha visão de conselhos, eu vou dar uma dica mega prática, que é: faça networking e esteja nas redes sociais.
Na minha jornada como um todo, as redes sociais foi muito importante para eu me conectar com as pessoas. Ah, eu vou precisar dessas dicas. A gente vai saber depois. A gente conversa sobre isso. Faz treinamento. Mas isso é muito importante. Porque assim, eu sou de Floripa, né? Eu não sou de São Paulo. Apesar de Floripa ser polo tecnológico e tal, querendo ou não, o networking tá aqui em São Paulo. E eu precisava construir mecanismos para eu me conectar com as pessoas que eu queria. E foi através da criação de conteúdo, foi através das redes sociais. Né? O próprio grupo que a gente participa foi através das redes sociais. Então, estar constantemente se conectando com pessoas reais através do digital e também fazendo networking é um exercício que vai sempre te enriquecer. Uma pessoa vai te ajudar a te conectar com outra, uma pessoa vai te dar um conselho que pode ser importante. É importante também a gente sempre fazer o filtro, mas assim, fazer networking, estar nas redes sociais te permite estar em ambientes onde você necessita. Então é isso. Sim, muito importante, muito valiosa essas dicas de vocês. Obrigada mesmo a todas vocês. Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Deixe nos comentários também o que você achou do episódio. Se inscreva no canal, deixe seu like e espero muitos outros episódios com mulheres incríveis como vocês e com vocês também. A gente que agradece. Obrigada. Acompanhe todo mundo nas redes sociais e também o livro. O livro também. Vamos conhecer. Vamos deixar na descrição. Isso, tá bom? Obrigada, gente. Até a próxima. Até mais.